Daí que a gente chama disso aqui meso-oceânica, dorsal meso-oceânica. É um tipo de relevo que ela vai formar, que existe no meio do Oceano Atlântico. Existe a chamada dorsal meso-oceânica. Temos o limite convergente, que uma placa vai se juntar na outra quando ela se choca. Uma vai descer, outra vai subir, aí vai formar um conjunto de montanhas. Aqui, quando uma placa se colide com a outra, se converge, se aproxima, né? Ela vai surgir uma cadeia de montanhas, que nós temos as Cordilheiras dos Andes, o Himalaia, certo? As montanhas rochosas, os Alpes suíços, e por aí vai. E a gente também, nós temos os chamados limites transformantes, que aí essa placa ela vai passar uma do lado da outra, nem vai se chocar e nem vai se afastar. Ela vem aqui, ela se junta, vai passar de lado. Elas arranham uma na outra. E aí, quando uma arranha na outra, ela acaba surgindo falhas. Que um exemplo que nós temos é chamado Falhas de Santo André, que nós temos lá nos Estados Unidos. Alguma dúvida? Professor? Oi. Essas separações de placa pode dar origem a novas placas, tipo, no limite divergente, eles se separam e daí formar uma nova placa? Lá na frente, no futuro, né? Só no futuro. Porque, ó, o que vocês precisam entender também, pessoal, é que é o seguinte: se os continentes estão se separando, certo? Vai ter um período que ele vai dar uma rodada lá no outro lado do planeta e vai, ó, se juntar de novo. A tendência é que no futuro, bilhões de anos, ele está se separando, ele está andando por cima da massa fluida e ele vai, ó, e no final, lá no pretérito, lá na frente, eles sabem que se colidindo novamente, para depois começar toda a noção novamente. É um ciclo, tá? Então, se a placa ela está aqui se separando, né? Vai chegar um tempo que ela vai bater em alguma outra lá na frente, certo? Mas isso aí vai ser bilhões de anos que a gente não sabe nem se... Aí, gente, ó, né? Aí, o que é que com isso, né, professor? Qual é a importância, né, da gente entender a questão das placas tectônicas? O que é que elas se separam, o que elas se unem, o que é que elas passam de lado, né? Porque aí, com as placas tectônicas, a gente vai entender a questão do tectonismo ou diatrofismo, né? Que é o movimento da hidrogenia e da orogenia. Então, se vocês analisarem aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem para vocês, tá? Se vocês analisarem essa imagem aqui, pessoal, a gente vai chegar numa conclusão, né? Que aí a gente pode dizer que quando as placas se colidem uma na outra, né? Além delas formarem as cordilheiras e montanhas, significa também que ela vai fazer muitos vulcões na lateral dela. Quando uma placa bate na outra, além dela formar cadeias de montanhas, elas podem formar vulcões. Então, todos esses pinguinhos que estão aqui, vocês estão vendo? Esses pinguinhos vermelhos são os vulcões. Aqui tem o modelo. Tá? São os vulconismos, os vulcõezinhos. Tá certo? E esses de azul são as zonas que estão se separando. São zonas de subducção. Mas todos esses vermelhinhos aqui, ó, são vulcõezinhos que estão aparecendo no entorno do... Ó, essa região aqui todinha cheia de vulcão. Aqui na América do Sul, ó, que tem, né? O Brasil está mais ou menos aqui, só tem os vulcões aqui nessa região aqui, ó. Que é onde tem a Cordilheira dos Andes, ó. Aqui no Equador, né? Aqui em Palma do Chile, parte da Argentina tem, ó, vulcões. Aí vai tendo vulcões até chegar nessa parte aqui, né? Da placa, a placa do Pacífico, que tem o ciclo do Pacífico, que é o ciclo do fogo,
que é onde tem um bocado de vulcão, tá? Então, o que vocês precisam entender é que essas placas tectônicas, além delas fazerem, né, a questão das montanhas, elas vão ter o vulcão. E aí também, pessoal, quando essas placas, uma bate na outra, uma colide, né, com a outra, surge quem? O tectonismo, ou diastrofismo. O tectonismo é onde tudo se treme, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem esse problema de tectonismo, porque nós não temos colisão de placas. Mas os colegas da gente, os vizinhos, tem duas placas que batem, que se colidem, a sul-americana e a da Nazca. Então, quando uma bate na outra, causa um tremor. E aí, às vezes, tem terremoto lá e a gente sente aqui no Brasil, por causa das ondas de propagação eletromagnética que acaba vindo até o nosso país. E aí, quando a gente fala o que é tectonismo ou diastrofismo, como tem aqui, compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas, que constituem a crosta terrestre. São causados por forças internas, né? O diastrofismo se manifesta de duas maneiras, através da epirogenia e da orogenia. E aí eu trago para vocês o que é o epirogênico, né? Que são movimentos verticais, certo? Eles são assim, né? Que provocam abaixamento ou soerguimento da crosta terrestre. Ocorre em áreas geologicamente mais estáveis, consequência da isostasia, que a isostasia é um movimento de comparação aqui, certo? E aí, nós temos o epirogênico, pode provocar o rebaixamento dos litorais, pela invenções do mar, transgressão e regressão marinha. O mar, também, o que é que tem que fazer? O mar, no passado, ele já foi muito mais próximo da gente. Depois ele recuou, ele transgrediu, e agora ele está retornando, né? E pode também soerguer e rebaixar os leitos dos rios. Então, esse movimento em que vai subindo e vai descendo as coisas, uma montanha está aqui, depois ela desce, a outra sobe, não sei o quê, é que a gente chama de epirogênico, tá? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Se você olhar, né, aqui a maré baixa e aqui a maré alta. Deixa eu tentar colocar aqui e diminuir isso aqui. E aqui a gente chama de regressão do mar, né? O mar ele pode chegar até aqui, e aí ele vai começando a esculpir, a comer essa parte aqui, depois vai voltando. Então, regressão e transgressão. Então, é mais ou menos isso aqui que ele quer dizer para a gente, que vai subindo e vai abaixando. E o movimento da orogenia, né, que significa esse movimento, são nas montanhas. Aquele outro é no mar, próximo ao litoral, nos rios. Esse orogênico ele é muito mais antigo, porque ele vai atingir as montanhas. Resulta de movimento vertical e horizontal, são movimentos de pequena duração no tempo geológico, mas muito intenso. Como resultado desse movimento, temos dobras, dobramentos e as falhas, falhamentos ou fraturas. Então, para a gente saber o que é epirogenia e orogenia, só basta você olhar para as rochas. Quando as rochas elas estão muito tortas, né? Ela está passando por esse processo de orogenia. Quando ela está um pouquinho melhor, a gente chama de epirogenia. Então, se você olhar uma rocha que ela está toda, digamos, toda cheia de onda, ela passou por um processo muito, como se diz, muito pesado, muito grave, né? Pode ter sido um terremoto, né? Que fez ela tremer e ela se entortar. A gente precisa ver as camadas das rochas para poder chegar nesse resultado, tá? Então, é mais ou menos isso aqui, ó, que eu posso mostrar para vocês, né? E aí, geralmente, ó, a rocha ela pode ficar com essa curvatura, o flanco dela pode cair, ela pode ficar deitada assim, como se tivesse assim uma bacia, ó, tá? Que aí dobrou, teve digamos, um evento muito importante, né? E ela acabou ficando, né? Digamos, ficou assim torta, certo? E às vezes tem dobras que elas podem, né? No lugar dela fazer uma bacia, ela acaba formando, né? Que a gente chama de túmulo,
Ou então, essa é mais ou menos esse desenhozinho aqui. Ó. Acaba subindo e formando um distrofismo aqui muito grande nessa rocha, certo? Então, a zona de dobra, ela no lugar de formar uma bacia, ela vai subir. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que entender e saber a importância, né, da questão das tectônicas de placas. Tá? E aí a gente pode só mostrar para vocês que existem falhas, né? Que elas vão ser falhas inversas, que uma vai subir, outra vai descer, as falhas normais, que uma desce e outra fica, e as falhas de transcorrente, que elas vão passar lateralmente, que elas são muito parecidas com a questão das placas tectônicas, certo? É só para a gente ter mais ou menos uma ideia maior, né? E aí, quando a gente fala também da tectônica de placas, das colisões dos continentes, né? Eu sempre falo muito da questão do vulcanismo. O vulcanismo ele é muito importante, né? Chamamos de vulcanismo os fatos de fenômenos geográficos relacionados com as atividades vulcânicas, através dos quais o magma, que é isso aqui, ele vai sair do interior da Terra e chega até a superfície. E aqui nós temos, ó, né, mais ou menos um modelo de um vulcão, e aqui as partes de um vulcão. Que eu lembro que eu tinha passado uma questão para vocês falar sobre isso, né? E dentro desses vulcões, né, desse tipo da coisa que vem do interior da Terra, né, a gente pode pensar nos geysers, né? Os geysers, eles existem muito nos parques dos Estados Unidos, que são pedacinhos de buraco que às vezes fica saindo esse ar, né? Ou às vezes sai aquela água fervente, significando que aqui nós estamos próxima à região vulcânica, certo? E aí acaba criando os buracos e a pressão acaba saindo esse ar e às vezes até mesmo água quente, né? Que a gente chama de geysers, né? E com isso também, quando a gente fala das placas tectônicas, como eu falei para vocês anteriormente, que a gente pode falar dos abalos sísmicos ou terremotos, né? Então, o terremoto é produzido por acomodações geológicas de camadas internas, e aí começa a ter um movimento de placas, quando um bate na outra, acaba causando vários terremotos, né? E aí nós temos vários, digamos, problema de placa, seja convergente ou divergente, aí vai começando a ter esse aparelho. E eu não sei se vocês acompanharam também, que a gente também falou da questão, né, de um aparelho chamado sismógrafo, que aí ele necessita que tenha uma escala, que é chamada escala Richter, né, que alguns pesquisadores dizem que essa escala ela varia de 0 a 10, mas tem outros que dizem que ela está variando agora de 0 a 16. Né? Então, quanto maior, mais o problema, né? Mais o acaso. Tem tremor que você não sente nada, tem tremor que você já sente suas pernas balançando, tem tremor que você sente a casa balançando, tem tremor que derruba a casa, né? Então, quanto mais a propagação de onda da escala Richter, significa que vai tremer. Tem lá naquela região do Japão, ali do Japão, nas ilhas japonesas, que lembrando que o Japão, ele é um país, mas ele é formado de 3 ilhas, tá? Então, o Japão, ele tem muito choque de placa, certo? Direto. E aí, sabe o que acontece lá? Só vive tudo se tremendo. Às vezes com pouca magnitude, na escala Richter, e às vezes muita magnitude, que derruba tudo. E tem algumas regiões do Japão que eles constroem muitos prédios e muitas pontes com, como é que se diz? Com molas. Tem as molas, eles colocam as molas e constroem os prédios. Porque quando der o tremor, vai balançar, mas não vai cair. Vocês podem pesquisar isso na internet. Tem alguns prédios e algumas pontes que têm essas molas de resistência para poder segurar, porque lá é direto com o tremor. Direto. Certo?